Você já se perguntou por que, mesmo acreditando em Deus, ainda sente um vazio lá dentro? Já reparou como a pior luta nem sempre é contra o que está fora, mas contra o que acontece dentro de você? Contra a sua mente cansada, contra o coração ferido, contra a vontade de parar quando no fundo você sabe que não pode. Essa é a verdadeira guerra espiritual. A batalha silenciosa que ninguém vê, mas que Deus conhece profundamente. É quando você sorri por fora, mas está lutando por dentro. Quando todos acham que está tudo bem, mas você sabe que não está. Quando a fé que deveria te mover parece sufocada pelo peso do dia a dia. E é aí que o inimigo mais perigoso aparece. A vontade de desistir. Não de tudo de uma vez, mas aos poucos. Primeiro da oração, depois da fé, depois de você mesmo. E quando você percebe, está vivendo uma vida pequena, longe do propósito, longe da presença, longe da paz. Mas escute isso, essa batalha não é sinal de fraqueza. É sinal de que há algo grande dentro de você que ainda não foi revelado. E Deus está dizendo agora: não pare. Volte para mim, levante-se, ainda não acabou. Hoje você não vai ouvir palavras bonitas. Vai ouvir verdades que confrontam, mas também curam. Porque Deus quer tratar com você. Não por fora, mas por dentro. Então ouça. Antes de desistir. A maioria das pessoas imagina que a maior batalha da vida é entre o bem e o mal. Mas a verdade é que, para quem busca andar com Deus, a guerra mais difícil não é contra algo externo, é contra o comodismo que cresce dentro da alma. Não é o mal evidente que mais destrói. É o mais ou menos que você aprendeu a aceitar. É a mediocridade que se veste de rotina. É a paz falsa de uma vida onde nada acontece porque você parou de tentar. Você já percebeu como é fácil se acostumar com o que é confortável? Como é simples aceitar uma vida que não desafia, que não exige fé, que não desperta paixão? A batalha dentro de você começa quando a mente se conforma com o que é seguro, enquanto o espírito ainda anseia pelo extraordinário. E é aí que muitos desistem. Não desistem da fé declaradamente, mas desistem de crescer, de mudar, de obedecer, de se posicionar. Talvez você esteja lutando com isso agora. Talvez tenha deixado de orar com intensidade. Talvez tenha parado de sonhar com aquilo que Deus colocou no seu coração. Talvez esteja dizendo para si mesmo que está tudo bem, mas sabe lá dentro que não está. Essa sensação de vazio, essa inquietação, esse incômodo que não passa, não é um problema, é um sinal. Um sinal de que Deus ainda está te chamando para algo maior. E a pergunta que ecoa no meio desse silêncio interior é simples, mas profunda. Você vai ignorar essa guerra ou vai enfrentá-la com fé? Porque quem decide lutar por dentro, começa a vencer por fora. Há algo que precisamos entender com urgência. Nada muda enquanto você continuar adiando a decisão de mudar. É comum ouvirmos alguém dizer: na próxima semana eu começo. Quando eu tiver mais tempo, eu busco a Deus. Quando as coisas melhorarem, eu me entrego por completo. Mas toda vez que você adia, você está recuando. E recuar espiritualmente é abrir espaço para a estagnação da alma. Jesus nunca chamou ninguém para caminhar com ele amanhã. O chamado sempre foi para hoje. Vem e segue-me não era um convite para quando desse certo. Era para aquele exato momento. E é isso que ele ainda fala ao teu coração. Se é importante para você amanhã, então é importante o suficiente para começar hoje. Você quer vencer a batalha interior? Então dê o primeiro passo com coragem, mesmo tremendo. Quer voltar a sonhar? Volte a orar. Quer restaurar seu casamento? Volte a amar, mesmo sem garantias. Quer crescer espiritualmente? Volte a ouvir a voz de Deus, ainda que precise silenciar o mundo inteiro por isso. Jesus disse a Pedro: vai mais fundo. Não foi apenas um comando geográfico no mar, mas um chamado espiritual. Saia da superfície. Pare de viver uma fé rasa. Vá para onde dói, onde custa, onde há transformação. O milagre só acontece quando obedecemos em lugares profundos. Se hoje você sente que está afundando, talvez não seja o fim.
Talvez seja o lugar exato onde Deus quer te mostrar quem você é e o que Ele pode fazer. Não fuja das águas profundas, porque é ali que Deus vai provar que você ainda pode andar sobre elas. O que fazer quando você ora e o céu parece em silêncio? Quando você se esforça, mas nada muda? É nesse ponto da batalha interior que muitos perdem a guerra. Porque o maior teste de fé não é acreditar no milagre. É continuar crendo mesmo quando ele ainda não aconteceu. A verdade é que tudo que vale a pena exige um processo. E todo processo vem acompanhado de dores, incertezas, esperas e testes. Você não vai mudar sua vida com uma oração rápida ou um gesto simbólico. Vai mudar quando entender que crescimento exige luta, que fé exige decisão e que Deus não é movido pela nossa pressa, mas pela nossa perseverança. Quantas vezes você começou algo e parou no meio do caminho? Quantas vezes você prometeu que ia mudar, que ia se entregar, que ia voltar? Mas voltou para a estagnação porque as coisas não aconteceram na velocidade que você queria? A verdade é, Deus quer te abençoar, sim. Mas Ele também quer te ensinar a resistir. Ele quer forjar sua maturidade, moldar seu caráter, fortalecer sua fé. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Mas quem desiste antes da conclusão, nunca verá o que Deus poderia fazer. O silêncio de Deus não é rejeição. Às vezes é preparação. É no escuro que a semente cresce. É no silêncio que a raiz se aprofunda. É no nada está acontecendo que o céu trabalha em segredo. Não pare agora. Deus ainda está trabalhando dentro de você. E a vitória que parece distante começa a ser construída com sua fidelidade hoje. O que fazer quando você ora e o céu parece em silêncio? Quando você se esforça, mas nada muda? É nesse ponto da batalha interior que muitos perdem a guerra. Porque o maior teste de fé não é acreditar no milagre. É continuar crendo mesmo quando ele ainda não aconteceu. A verdade é que tudo que vale a pena exige um processo. E todo processo vem acompanhado de dores, incertezas, esperas e testes. Você não vai mudar sua vida com uma oração rápida ou um gesto simbólico. Vai mudar quando entender que crescimento exige luta, que fé exige decisão e que Deus não é movido pela nossa pressa, mas pela nossa perseverança. Quantas vezes você começou algo e parou no meio do caminho? Quantas vezes você prometeu que ia mudar, que ia se entregar, que ia voltar? Mas voltou para a estagnação porque as coisas não aconteceram na velocidade que você queria? A verdade é, Deus quer te abençoar, sim. Mas Ele também quer te ensinar a resistir. Ele quer forjar sua maturidade, moldar seu caráter, fortalecer sua fé. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Mas quem desiste antes da conclusão, nunca verá o que Deus poderia fazer. O silêncio de Deus não é rejeição. Às vezes é preparação. É no escuro que a semente cresce. É no silêncio que a raiz se aprofunda. É no nada está acontecendo que o céu trabalha em segredo. Não pare agora. Deus ainda está trabalhando dentro de você. E a vitória que parece distante começa a ser construída com sua fidelidade hoje. Agora que você ouviu tudo isso, o que ainda está te impedindo de mudar? Depois de cada palavra, cada reflexão, cada confronto silencioso dentro de você, ainda existe algo aí dentro te puxando para trás? Ou talvez, no fundo, uma pequena chama reacendeu, uma fagulha de esperança, um sussurro dizendo: você ainda pode voltar, ainda dá tempo. O que você precisa entender hoje é que a batalha dentro de você não é um sinal de fraqueza, mas de que ainda existe uma guerra em andamento. E só há guerra onde ainda há propósito. Só há conflito quando o inimigo sabe que você carrega algo poderoso. O problema nunca foi que Deus desistiu de você. O problema é que você talvez tenha parado de lutar por aquilo que Ele ainda não deixou de acreditar que é possível em você. Então, o que fazer agora? Volte, recomece.
Mas desta vez, faça diferente. Não espere sentir vontade. Não espere estar forte. Comece fraco mesmo. Comece cansado mesmo. Comece com medo mesmo. Mas comece. Porque quando você dá o primeiro passo, Deus se encarrega de fortalecer os seguintes. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Não pela emoção, não pela certeza, mas pela confiança de que Deus está no controle mesmo quando tudo parece desmoronar. Talvez a maior transformação da sua vida não virá quando tudo mudar por fora, mas quando você, aí onde está, de olhos fechados, coração aberto, disser: Senhor, eu não quero mais viver essa guerra sozinho, eu me rendo. E é nesse momento que Deus age com poder. Ele restaura, Ele limpa, Ele fortalece, Ele guia, Ele cura. Então hoje, se essa batalha falou com você, não ignore, não adie, não apague essa voz que está pulsando aí dentro. Essa inquietação pode ser o Espírito Santo te dizendo: Filho, volta. Filha, eu te espero. A batalha dentro de você é real, mas a vitória também é. Agora é sua vez. Ore. Fale com Deus como você está. Ele não exige perfeição. Ele espera sinceridade. Volte à palavra. Mesmo que seja um versículo por dia, volte. Compartilhe este vídeo com alguém que também esteja travando essa guerra silenciosa. E se você sentiu que Deus falou com você aqui, se inscreva neste canal. Aqui você vai encontrar mensagens que não massageiam o ego, mas despertam a alma. Ative o sininho e caminhe com a gente, porque juntos lutamos melhor. Não desista. A batalha ainda não terminou. E o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la em você.